que você acha que é só um joguinho ou um vídeo fofinho pode ser uma abertura de porta para predadores falarem com a tua criança. O Felcão brasileiro trouxe uma espécie de documentário, um conteúdo extremamente assustador de como é que os conteúdos de crianças são consumidos, que com pesquisas, investigações, e é algo muito assustador. Esse é um tema muito sensível e eu acho que devemos sim falar de forma massiva para que as pessoas que ajudam a promover esse tipo de conteúdos, muitas das vezes de forma engraçada, perceberem que há muita maldade nisso e para olharmos como é que está a andar a nossa sociedade, para onde estamos a levar as nossas crianças. Daqui a algum tempo, quando elas crescerem, será que elas vão gostar de se ver nessa posição, de verem que foram tão expostas? Por mais que nós, às vezes, postemos com inocência, sem maldade nenhuma, que apenas queremos mostrar como é que aquilo é engraçado, ou como é que nós somos felizes, como é que essas crianças transformam o nosso dia. Existem pessoas doentes que olham para esse tipo de conteúdos com muita maldade e que fazem isso se tornar uma maldade. Falando especificamente da Angola, que muitas das vezes tem vídeos de crianças a cantarem músicas obscenas ou a dançarem músicas obscenas e nós olhamos para aquilo de forma engraçada. Até certo ponto, nós normalizamos isso, mas olhando na perspectiva em como esse tipo de conteúdo tem sido consumido e como é que tem sido visto, é muito importante que passemos a ter muito cuidado. Eu acho que é muito perigoso quando nós queremos que as nossas crianças comecem no digital desde muito cedo, porque crescer é difícil, principalmente hoje em dia, mas é importante analisarmos as inúmeras desvantagens que esse tipo de atitude pode acarretar, porque a criança é um ser inocente e nós até certo ponto tiramos a inocência da criança, a infância da criança, porque a criança começa a consumir conteúdos adultos e começa a se expor para pessoas adultas, não mais da faixa etária. Um vídeo de uma criança, por exemplo, o meu sobrinho, quando eu postar, eu sei que a maior parte das pessoas que vão interagir serão adultos e não serão crianças. E a pergunta é: como é que esse adulto olha para esse conteúdo? O que é que passa na cabeça desse adulto? Eu não sou responsável pelo que o outro vai pensar, mas eu sou responsável pelo que eu coloco na internet. Eu sou responsável pela exposição que eu dou ao meu sobrinho, por exemplo. É importante que comecemos a olhar com conscientização de como é que está a caminhar a nossa sociedade ou para onde é que está a caminhar a nossa sociedade, como é que essas crianças vão crescer, com que tipo de conteúdos essas crianças vão crescer na cabeça. Muitas das vezes os pais, né, porque eu ainda não sou mãe, mas eu tenho os meus sobrinhos, eu gosto muito de crianças e todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de crianças. Até assistir esse documentário e ver como é que as pessoas são maldosas, eu também acho normal, por exemplo, postar fotos com o meu sobrinho, um vídeo que o meu sobrinho está a rir, que é algo muito engraçado. E o que é que eu percebo? Eu percebo que muitas das vezes nós, os adultos, postamos mais isso pelo orgulho que nós sentimos da criança, pela satisfação que nós sentimos das crianças. Muitas das vezes nós queremos mostrar isso, que é muito bonito para as pessoas, mas o problema é que atualmente a sociedade não está boa, é que o mundo está mesmo podre e que cada dia que passa parece que as pessoas estão mais doentes. Como é que adultos vão criar grupos para girar esse tipo de conteúdos das crianças? Eu acho que por mais orgulho que nós sintamos, devemos velar pela proteção das nossas crianças. Devemos olhar em como é que essas crianças vão se sentir daqui a algum tempo, quando elas estiverem adultas e olharem os seus vídeos, a personalidade da criança ainda não está formada. E quando ela começa a ser exposta a esse tipo de ambientes de adultos, né, adultização, já não vai ser uma criança com uma infância normal, porque ela vai ter que começar a lidar com comentários adultos. Nós sabemos que na internet muitas pessoas comentam o que querem e às vezes até notam defeitos das crianças e expõem nos comentários. Imagina uma criança que chega daqui a algum tempo e olhar para esse tipo de comentários, por mais que ela não saiba, porque a mãe é quem administra a página, a mãe é quem controla. Então eu acho que é muito perigoso expormos sim as nossas crianças. Eu acho que por mais fofinho que pareça, nós devemos velar sim pela segurança e proteção das crianças. E algo que não cabe da minha cabeça, que eu fiquei mesmo, mas como? Recentemente
depois desse documentário e muitos comentários das pessoas, eu descobri, ou eu fiquei a saber, que há inúmeros jogos, porque eu não sou muito ligada a jogos, que há inúmeros jogos que as crianças usam que têm chats. Mas uma criança de 7 anos, 8 anos a jogar vai precisar de chat num jogo para quê? Com que finalidade? E muitas das vezes esses adultos predadores se infiltram nesses chats. Claro que eles não se identificam e eles têm uma linguagem infantil que vão acabar por levar a tua criança com as conversas infantis, com presentes ou gifts, né? E muitas das vezes até moedas desses mesmos jogos para que ela ceda, para que ela se identifique, para que ela sinta que essa pessoa é do meu habitat. Tem alguns jogos, como por exemplo Roblox, que uma das minhas amigas por acaso comentou ontem comigo, que ela só descobriu depois que aquele jogo tinha um chat e que a sobrinha dela usava aquele jogo. Até hoje usa, né? Mas os pais devem saber monitorar, devem supervisionar sim que tipo de jogos as crianças estão a jogar, bloquear os chats, caso existam chats nestes jogos, para protegerem as crianças, porque nós nunca sabemos quais são as intenções das outras pessoas que estão aí a jogar. Até certo ponto eu me identifico, por quê? Porque há coisas que eu já fiz quando eu tinha, por exemplo, os meus 14, 13, 15, que hoje em dia, quando eu olho que existem algumas fotografias que eu até rio ou vídeos, eu já não me identifico, porque eu construí a minha personalidade. E imaginem uma criança com essa exposição ou a fazer coisas que ela se calhar não sabe ainda o que é que ela quer da vida, e por mais que ela já saiba, é importante que a criança cresça e que realize o seu sonho. E ainda nesse documentário havia algumas crianças num podcast, acho que não faz muito sentido expor aqui o vídeo ou a imagem das crianças, a falarem: se fracassares é tua culpa, vai atrás. Mas são crianças, ainda não chegaram no tempo de trabalhar, ainda não chegaram no tempo de realizar os seus sonhos. Criança deve ter comportamento de criança, deve estudar. Se o pai achar que é necessário colocar a criança num clube de basquete específico para crianças, não tem problema. Se achar que deve colocar a criança a fazer natação, não tem problema. Atividades extraescolares fazem muito bem para as crianças. Mas quando achas que o sonho da tua filha é ser uma criadora de conteúdos e começas a expor desde criança, eu acredito que é muito cedo e que deve-se esperar o momento certo para realizar o sonho dela, porque é só uma criança e aquilo é um trabalho e criança não pode trabalhar. Então eu venho apelar aos pais, não vou culpar os pais, porque muitas das vezes nós, como encarregados, fazemos aquilo na inocência, fazemos aquilo de uma forma engraçada, porque nós queremos mostrar o nosso orgulho. Então nós devemos colocar na balança o que é mais importante: mostrar o orgulho que essa criança me traz ou proteger a criança. Eu acho que é muito difícil, porque tem coisas que nós queremos mostrar. Tem coisas que nós queremos que as pessoas vejam. E eu acho que até certo ponto é muito complicado. Então vamos ter muito cuidado. Aqui o apelo é simplesmente para ter muito cuidado, não propriamente dizer o que é que deves fazer ou não com a tua criança. É saber como é que as pessoas, como é que o mundo está, como é que as pessoas visualizam a maldade que está no coração das pessoas e como é que nós, como responsáveis pelas crianças, devemos agir ou devemos nos impor. Porque a internet não vai cuidar das nossas crianças. Nós é quem precisamos ser mais atentos e presentes. Então eu vou deixar aqui algumas dicas de segurança. Caso a tua criança use jogos que tenham chats, bloqueie os chats, nunca expor o uniforme da criança, a escola, localização, não fazer isso. Conversar sobre a realidade da internet, não de uma forma aterrorizante, mas de uma forma a explicar o que realmente é real e de uma forma descontraída. Ensinar a criança a recusar pedidos estranhos, inclusive de presentes virtuais ou mesmo até de pessoas próximas. Porque parece mentira, mas muitas das vezes existem casos de pessoas próximas que fazem mal às crianças. Então é muito importante. Eu acho que nós estamos numa sociedade que cada dia que passa há um problema novo. Parece que as pessoas estão sempre a evoluir para a maldade. Conheça os jogos e aplicativos que o seu filho usa. Jogue com o seu filho, supervisione o seu filho, porque parece que não, mas é importante. Eu sei que muitas das vezes a correria não ajuda, mas é importante. E entender que a criança não precisa de seguidores, precisa de proteção. Partilhe para chegar a mais pessoas e protegermos mais infâncias.